Olá, estamos iniciando mais um diálogo meio que às pressas e desde já, mais uma vez, agradecer a gentileza do secretário Jean Gorenstein, que está conosco hoje. Doutor, muito obrigado por nos atender na correria, no sufoco, mas eu acho que é um momento de sufoco que está aparecendo aí, então, muito obrigado. Obrigado, Edmo. É um prazer estar conversando com você e com todos os teus telespectadores e ouvintes, trazendo as informações para que as pessoas entendam um pouquinho mais desse momento que nós estamos vivendo. Informações verdadeiras, né? Porque tem circulado aí um monte de conversa atrapalhada, é bom a gente esclarecer, né, secretário? Porque se formos entrar em outro momento ruim, que nós tenhamos mais lucidez para atravessar isso, né? Então, a primeira pergunta: a China teve problema de fechamento, de estrutura, novamente lá. Nós estamos vendo o mercado europeu, e principalmente o americano, com altos níveis de contaminação e contágio do coronavírus. Isso está se desenhando no Brasil? O que nós temos são dois aspectos. Uma evolução do ponto de vista vacinal muito grande. Para se ter uma ideia, São Paulo tem 94% da sua população elegível com as 2 doses da vacina, portanto, nós temos aquelas pessoas acima de 5 anos que estão eleitas para tomar a vacina, receberam já a 2ª dose. E já estamos na 4ª dose, diferente do que vem acontecendo mesmo na China, mesmo na Europa e mesmo nos Estados Unidos. Mas a questão é que nas últimas semanas tivemos um aumento do número de casos em 84%, de internações em 40%. Porém, a despeito desse aumento do número de internações, comparativamente àquilo que nós tivemos no nosso pico da Ômicron, agora, esse ano, em fevereiro, 2 de fevereiro de 2022, nós tivemos, onde nós tivemos 11.500 pessoas internadas e nas UTIs, 4.200 pessoas estavam internadas. Hoje, nós temos quase 76% a menos de internação. Estamos com 2.500 pessoas internadas e nas UTIs apenas 700, mostrando, sim, que a despeito desse incremento, a vacinação foi a forma de proteção de formas graves e de formas fatais. Tanto é que o próprio número de mortos caiu 18% no mesmo período. Mas é importante, Edmo, nós lembrarmos que a atenção à vacinação se faz fundamental. Nós temos hoje 2.700.000 pessoas faltosas em 2ª dose, ou seja, essas pessoas não estão devidamente protegidas. E quando nós olhamos por faixa etária, nós temos de 5 a 12 anos, 700.000 pessoas. Quando nós olhamos de 12 a 29, 1.100.000 pessoas. Portanto, nós precisamos ter atenção a esses públicos. Quando a gente vai olhar a 3ª dose, temos 10 milhões de pessoas que poderiam e deveriam ter tomado, então, essa dose adicional e não o fizeram. Então, nós temos, sim, que olhar que, a despeito do número elevado de casos em relação ao que nós tínhamos nas últimas semanas, ele é muito menor, mas nós estamos vivenciando de forma extemporânea quedas da temperatura muito vigorosas, temperaturas que se assemelham ao inverno que sequer chegou. Por isso, nesse momento, enquanto nós progredimos a vacinação, a orientação, a recomendação de utilização de máscaras em ambientes fechados. Mas entendemos que ambientes fechados são ambientes de aglomeração, ambientes mal ventilados e persiste a obrigatoriedade de utilização de máscaras tanto em transporte público quanto em locais de saúde, sejam postos de saúde, sejam hospitais, para que dessa forma a nossa população esteja devidamente protegida. Então, nós vamos deixar bem claro que o secretário de Estado da Saúde do Estado de São Paulo recomenda o uso de máscara, sim, não é para baixar a guarda, as prerrogativas de contenção continuam as mesmas, e é assim, e vacinação, é assim que nós vamos vencer.
Sem dúvida alguma. Edmo, só para você ter uma ideia, nós tínhamos sempre uma atenção quando caiu a obrigatoriedade de máscaras, nós já fazíamos orientações para alguns grupos específicos, para que se mantivessem na sua utilização, especialmente mulheres grávidas, lactentes, especialmente as puérperas, e também pessoas com problema de comorbidade e idosos. Era fundamental que continuassem usando máscaras em todos os ambientes, exatamente pelo risco, pela possibilidade de poderem, sim, se infectarem. Nós não dissemos que o Covid não existia. Aliás, nós que acabou, conviveremos com o Covid para o resto das nossas vidas. E o pior, nós temos ainda 80% do nosso planeta que não está adequadamente imunizado, protegido, o que quer dizer que novas cepas virão e circularão no mundo, inclusive no próprio país. Por isso a importância do ciclo de vacinação. Secretário, nós sempre falamos sobre estatísticas, né? Nós já falamos tempos atrás sobre ocupação de leitos de hospitais públicos, hospitais privados, onde estava pegando mais, se tinha alguma região, se tinha algum lugar. Nesse crescimento recente de casos, existe algum nicho, existe algum lugar, por exemplo, volta às aulas, né? Então a criançada está na escola. Eu perguntei para alguns amigos que têm criança na escola, eles falaram que está normal, não teve nenhum, não houve um caso, apesar de que Araraquara, o prefeito Edinho Silva está fechando lá de novo, porque está tendo um número de casos acentuados. Eu não estou por dentro de Araraquara. Mas tem alguma estatística do porquê desse crescimento? Na verdade, o que nós temos que olhar que algumas cidades têm, sim, a liberdade de fazerem políticas muito mais rigorosas, nunca a menor do que o próprio Estado. Assim foi no Plano São Paulo. Então, eles têm esta autonomia de, eventualmente, exigir, inclusive, máscaras, ao invés de apenas recomendar, ou fazer restrição de um ou outro serviço, se acharem por bem fazer. O que nós temos é a circulação de uma cepa, a B02, e tem trazido para aqueles que tomaram a vacina, eventualmente, quadros muito mais leves, brandos. Porém, o impacto, que é exatamente essa prerrogativa da vacina, ter a proteção contra formas graves e fatais. E é isso que nós estamos tendo. Se hoje nós estamos olhando a nossa política de saúde, 20% só das pessoas que estão internadas, dos 2.500 pacientes internados com Covid em todo o estado, apenas temos pouco mais de 20% internado em UTI. Portanto, praticamente 77% está internado na enfermaria, mostrando que a condição clínica dessas pessoas é boa. Muitas vezes a gente acaba internando de forma que chamamos preemptiva. São idosos, pessoas portadoras de alguma alteração da sua imunidade, que acabam exigindo uma monitorização mais próxima, que acontece dentro dos hospitais. Doutor, o centro de contingência, ou o comitê científico, sobre a competente liderança do Dr. Paulo Menezes, isso tem que ser dito, né? Ele vê já ou ainda não uma previsão de um maior crescimento do que o que está acontecendo agora, ou ele ainda não se manifestou? O que nós olhamos são os dados diários, comparamos esses dados dia após dia, mas também semana após semana, para, naquele acumulado, avaliar todos os índices da saúde. O que nós temos hoje, são dados realmente de hoje, mostram que essa orientação é uma orientação que faz com que, à medida em que nós temos temperaturas mais baixas, aglomeração das pessoas em ambientes, como disse, não arejados, não ventilados, a chance de circulação de vírus respiratório acaba sendo grande. Não obrigatoriamente a Covid, mas também a Covid, mas outros vírus. Vírus da gripe, vírus sincicial respiratório, adenovírus e rinovírus. E hoje o que nós vimos também, especialmente as crianças acometidas, fato que acabou necessitando abertura de leitos em algumas regiões do estado,
por exemplo, a região metropolitana de Campinas, pelo número maior de crianças comprometidas com quadros virais, seja de Covid, seja de gripe, seja de vírus sincicial. Então, nós temos que entender que, normalmente, a nossa história para o inverno, final de outono e inverno, é assim, tendência a aumentar o número de casos. Mas aí a importância da vacinação. Não termos casos graves, não termos casos fatais. Os que teremos, que infelizmente acabam acontecendo, são decorrentes ou não de um esquema vacinal completo e pleno, ou também da ocorrência de idades avançadas, comorbidades, ou seja, condição clínica predisponente. Bom, se a gente puder traduzir tudo isso, seria o seguinte: os mais velhos é mais perigoso por causa do sistema imunológico, continua sendo, não mudou absolutamente nada. Provavelmente a vacina já está fazendo efeito, portanto, você pode ter um contágio maior, um maior número de casos, porém menos letalidade. Não significa que o senhor, o comitê, estão satisfeitos com isso, muito pelo contrário, né? Menor letalidade, porém, buscando a vacinação de todo mundo para zerar essa letalidade. Esse é o resumo. Sem dúvida. Nós não temos 100% de proteção em nenhuma vacina. Não é só em relação às vacinas de Covid, mas em vacina de gripe, pneumocócica, qualquer outra vacina não dá 100% de proteção. Nós temos 95% de proteção. 5% dos pacientes não respondem de forma adequada. Porém, estão protegidos, mas podem sim evoluir de uma forma eventualmente até grave, precisando de internação nas unidades de UTI. Por isso, a importância sim de se fazer um ciclo vacinal completo. É a vacinação, é exatamente essa proteção que nós temos como obrigação proporcionar para a nossa população e a própria população tem que fazer uso desse grande direito que é dado pelo Sistema Único de Saúde. É importante também, fala-se muito na Ômicron, né? Porque é a variante que está circulando mais por aí nesse momento, mas ela não é menos agressiva. Ela está encontrando mais vacinados, portanto, ela está se tornando menos agressiva. Sem dúvida, você falou muito bem. A questão é que, à medida que nós temos as pessoas protegidas com a vacinação completa, mesmo que elas se exponham às novas variantes que virão, deixei isso muito claro, teremos outras variantes mensais, bimensais, semestrais, mas teremos variantes, sim, circulando, e dessa forma temos que proteger a população com a vacina. E a vacina está se mostrando muito, mas muito efetiva. Para se ter uma ideia, hoje nós temos o nosso público de 5 a 12 anos, em primeira dose, 83% dessas crianças tomaram a primeira dose. E 55% das crianças tomaram a segunda dose. O nosso mote, o nosso objetivo é acima de 90% de proteção. Então, isso é extremamente importante, especialmente nesse momento. Se nós temos um continente africano, por exemplo, com muito pouca vacinação, acho até que a OMS critica os países mais desenvolvidos porque estão pegando as vacinas, etc. e tal, mas também não mandam vacina para lá e não criam uma logística para que haja essa vacinação. É natural, então, que surgirão novas cepas e podem surgir cepas mais graves, poderão surgir cepas agressivas. É viável isso? É possível, é possível. Na verdade, a gente fala de continente africano, mas nós temos que lembrar que leste europeu também não tem sistema vacinal como tão robusto quanto o nosso, Oriente Médio assim também, vários países da Ásia, enfim, como disse, 80% do nosso mundo. Então, é fundamental a proteção, porque cepas vão surgir e podem surgir, sim, cepas que tenham maior infectividade, ou seja, transmissão de pessoa a pessoa, mas também podem ter uma agressividade, uma virulência maior, que é exatamente essa agressividade. Por isso, vacinar,
vacinar e não vacilar. Isso é importante. O ministro Queiroga deu uma entrevista hoje numa emissora de televisão e eu fiquei bem atento nele. Ele fez uma afirmação, ao meu modo de ver, pelos números que a gente acompanha na vacinação, não é bem verdade o que ele disse, para não falar outra coisa. Então, ele disse: a população brasileira está fortemente vacinada, de todas as vacinas. Eu tenho visto estados que não chegaram a 60% na segunda dose ainda. Então, nós não podemos afirmar que a população brasileira está fortemente vacinada, muito pelo contrário. Infelizmente, essa é uma grande verdade. Isso a gente sempre rebateu, porque muitos estados do Nordeste, especialmente do Norte, não chegam a 50% de 2 doses de vacina. Alguns deles até abaixo de 50%. Então, dessa maneira, para que nós entendamos que o Brasil está devidamente protegido, nós precisamos proteger a população, proteger com vacinas. Faltam vacinas? Não faltam vacinas. Mas é importante a conscientização das pessoas para que façam uso. É como nós estamos falando aqui. Eu preciso que as pessoas usem a segunda dose, a terceira dose, a quarta dose para aqueles que tenham realmente a sua indicação. Então, isso é absolutamente importante na proteção à vida, uma vez que, como disse, nós temos a circulação de vírus e à medida que ele encontra pessoas vulneráveis, ele pode desenvolver formas graves e eventualmente fatais. E nós temos que lembrar que nem todo estado tem estrutura. A coesão dos 645 municípios capilarizados e dando assistência ao SUS, como São Paulo tem. Outra afirmação do ministro hoje foi que... Essa ele não afirmou, ele escreveu, né? Que a pandemia acabou. Na verdade, todas as vezes que nós falamos de pandemia, epidemia, endemia, são titulações que nós chamamos epidemiológicas. Na verdade, nós temos ainda a epidemia acontecendo em vários países, vários continentes. Então, isso é uma pandemia. A própria Organização Mundial de Saúde é que definirá se a pandemia ocorre, se ela continua ou não. Nós não temos essa condição de dizer. Eu tenho condição, como gestor do Estado de São Paulo, nem de falar pelo país, mas de falar pelo Estado. Nós temos uma doença endêmica. A endêmica, ela está presente, ela faz parte do nosso cenário, em números muito mais baixos, mas que promove infectividade àqueles que estiverem expostos sem proteção adequada. É importante também, secretário, eu acho que a sua palavra é sempre bem-vinda no seguinte sentido também, em que saiu um governador do estado de São Paulo, está outro governador e a política não mudou em relação à saúde. Então, aqueles que acusam, por exemplo, não querem decretar o uso de máscara ou querem decretar o uso de máscara porque é política, ano eleitoral, não sei o que lá, meia palavra também nisso, né? Pois é, Edmo, isso é lamentável. Aliás, nós temos ouvido de pessoas que mereceriam nosso respeito, mas perdem quando falam bobagens. Isso é uma grande bobagem. Nós temos hoje o governador Rodrigo Garcia, que sempre acompanhou para e passo como secretário de governo do Dória, todas as estratégias do Faseamento Plano de São Paulo, tem uma sensibilidade para todos os problemas relacionados à saúde, inclusive hoje os mutirões das cirurgias acabaram sendo por proposição dele, várias estratégias em relação a corujões de exames e exames na área, especialmente na área oncológica, cirurgias também na área oncológica, cirurgias oftalmológicas de retina e catarata foram por colocação, inclusive, do próprio Rodrigo, falando: nós precisamos, sim, ajudar a nossa população. E programas Mais Santas Casas, que aumentou de 700 milhões para 1 bilhão e 200 milhões de reais em recursos para Santa Casas, passando de 122 para 333 unidades a serem atendidas. Quer dizer, quem tem essa visão
entende que a vida vale muito. E, dessa maneira, as estratégias de saúde também o serão. Então, ele é exatamente concordado com todas as políticas de saúde estabelecidas pela Secretaria de Estado. Uma outra fala do ministro Queiroga hoje que me incomodou, confesso para o senhor, essa me incomodou até porque por questões pessoais e profissionais. Falta de vacinação não se resolve com propaganda. Olha, se você tem vacina e não divulga que você tem a vacina e que precisa tomar, quem é que vai tomar a vacina? Desculpa, eu acho que o ministro hoje ele chutou o calcanhar, ele não mandou bem. Só faltou ele dizer que não vamos divulgar que tem que vacinar. É importante, as pessoas precisam saber, comunicadas, elas precisam saber que tomar uma dose só dá falsa segurança de proteção, elas estão desprotegidas, elas precisam ser informadas sobre isso. E esse é o papel da imprensa escrita, falada, televisiva, que leva a boa notícia, que leva informação para todas as pessoas de forma democrática, para que elas realmente possam procurar as unidades de saúde e serem imunizadas. Secretário, quando o ministro diz que não vivemos emergência na saúde, ele disse essa palavra também hoje, inclusive foi a tarja na emissora de televisão e que me chamou muito a atenção. E eu não relaciono a emergência na saúde com o Covid. Eu relaciono a emergência na saúde com todos os casos. Então, é notório, e todo mundo sabe, que as vacinações contra sarampo, varíola, própria gripe, caíram muito durante a pandemia e que provavelmente recrudesceu algumas espécies, alguns vírus, algumas coisas aí no ambiente da saúde. Então, quando ele diz que a população brasileira está fortemente vacinada, todas as vacinas, eu fico mais preocupado ainda porque soma-se a isso a varíola e o sarampo. Pois é, uma das preocupações que a gente viu são as vacinas pediátricas. Elas já vinham com dificuldade de serem ministradas, tanto de sarampo quanto de pólio, isso antes da Covid. Com a Covid houve, sim, uma intensificação dessas ausências. Então, nós chegávamos, ao invés de 90%, 95%, que era o nosso alvo, a 70%, 76%. E a gente tem que entender que nós vivemos num mundo globalizado, que o vírus circula em outros países e pode vir para cá. E, a partir disso, nós poderemos ver uma emergência daquelas doenças que já eram erradicadas, como a pólio, daquilo que nós víamos na nossa infância, pessoas que não tomaram vacina e ficaram sequeladas. Nós não podemos admitir isso. Isso não é humano, isso não é ter o princípio da solidariedade. Para finalizar, muito também me preocupa quando o Ministério da Saúde diz que tem vacina, que as pessoas estão fortemente vacinadas, de todas as vacinas, que não precisa de propaganda, que a pandemia acabou, que não vivemos emergência na saúde e quase faz um ameaço à iniciativa privada, quando diz que o acordo inicial lá atrás era para que cada vacina dada pela iniciativa privada fosse doada uma para o serviço público. E hoje ele levanta essa questão. Não esquecer daquilo lá. Talvez não fosse o momento de liberar isso de fato, porque já tem essa vacina largamente aí o Butantan, da Fiocruz. Talvez não fosse hora de facilitar essa vacinação para a população, secretário? Sem dúvida, nós precisamos de vacinas. Nós temos hoje, para se ter uma ideia, mais de 5.200 postos de vacinação no nosso estado. Temos a capacidade de dobrar esse contingente, se necessário, mas para isso precisamos de vacinas para tudo. E precisamos que as pessoas realmente se sensibilizem, sejam sim orientadas da necessidade de vacinar seus filhos, especialmente da pólio, de sarampo, gripe e Covid nas faixas etárias definidas e estabelecidas. Importante que nós continuemos fazendo São Paulo
se fosse um país, seria o primeiro país no ranking de vacinação, com seus pacientes, ou a sua população devidamente imunizada, mais de 94% com 2 doses, esse é o nosso alvo. E dessa maneira é um orgulho, porque aqui todos se uniram, todos se juntaram de forma bastante coesa em prol da vida. Foi essa a resposta que otimizou, engrandeceu o SUS, trouxe um SUS muito mais fortalecido, inclusive no nosso sistema de imunização. Quero agradecer, secretário Jean Gorenstein, mais uma vez, trazendo informações importantes para a população com relação ao sistema de saúde e a todo o processo que a gente está vendo. Obrigado, secretário. Eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com você, Edmo, e com todos os seus telespectadores e ouvintes. Pessoal, até semana que vem. Um abraço. Programa Diálogo com Edmo Bernardes.